Olá a todos! Estão prontos para uma viagem incrível ao passado? É que hoje vamos mergulhar numa das civilizações mais fascinantes de sempre, o Antigo Egito. Vamos a isso? Parece quase impossível, não é? Como é que, no meio de tanta areia de um deserto gigante, nasceu um império tão poderoso? Bem, é exatamente esse o mistério que vamos resolver juntos hoje. E a resposta, a chave para tudo isto, tem um nome: o Rio Nilo. Vamos lá perceber como é que este rio conseguiu transformar um deserto no berço de uma civilização absolutamente espetacular. É que pensem bem, num sítio super seco, onde praticamente não chovia, o Nilo não era só um rio. Era a própria vida. Era uma espécie de presente dos deuses que permitiu que o impossível se tornasse realidade. O Nilo era literalmente tudo para os egípcios. Dava-lhes água para beber, claro, dava-lhes peixe para comer e até servia como a principal autoestrada para os barcos. Mas o seu maior superpoder, a sua verdadeira magia, era a terra fértil que ele criava, que era a base de toda a agricultura. Imaginem só esta cena. Todos os anos o Nilo tinha cheias e transbordava. E quando a água recuava, deixava para trás uma lama escura, um lodo, que era super rico em nutrientes. Era como se a natureza lhes desse um adubo incrível, de graça, que garantia comida para toda a gente, ano após ano. Fantástico, não é? E, para além disso, o Egito estava numa zona ainda mais especial, uma área a que os historiadores chamam de crescente fértil. Era um sítio tão bom para a agricultura que não foi só o Egito. Outras grandes civilizações também nasceram por ali. Bem, com comida para todos, o que é que acontece? As aldeias começaram a crescer e a transformar-se em cidades. Mas, com tanta gente junta, era preciso organização, certo? Então, vamos ver como é que eles fizeram isso, como é que nasceu uma civilização. Pois é, mais comida significa mais pessoas. E mais pessoas, se não houver regras, significa mais confusão. Era mesmo preciso pôr ordem na casa, ter alguém no comando para que tudo funcionasse direitinho. Pensem numa escola. Sem um diretor ou uma diretora, para organizar tudo era o caos, não era? Cada um fazia o que queria. No Egito, a lógica era a mesma. Precisavam de um grande líder. E esse diretor, esse grande líder, era o faraó. Mas atenção, ele não era só um rei normal. Para os egípcios, ele era visto como um deus na terra. Imaginem, tinha poder absoluto sobre tudo e todos. Ora, no início, o Egito não era um só país. Estava dividido em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Mas depois, lá por volta de 3100 a.C., um faraó chamado Narmer conseguiu unir os dois reinos. E foi aí que começou a história do grande e poderoso império egípcio que conhecemos. Mas a vida no Egito não era só Nilo e faraós, de todo. A religião era super importante, estava em todo lado. Por isso, agora vamos espreitar o mundo dos deuses egípcios e a sua incrível crença na vida eterna. Então, os egípcios eram politeístas. Isto quer dizer que acreditavam em muitos deuses. Cada deus controlava uma força da natureza, como o sol, o rio, o céu. E o mais giro é que muitos destes deuses eram uma mistura, corpo de humano com cabeça de animal. Mas, se calhar, a crença mais forte de todas era mesmo na vida após a morte. E deuses havia muitos. Mas, por exemplo, tínhamos Ra, o deus Sol, que era basicamente o criador de tudo, o mais poderoso. E tínhamos Anubis, o deus com cabeça de chacal, que tinha uma tarefa muito importante. Era ele que preparava os mortos para a viagem até à vida eterna. E fazia-o através de um processo que toda a gente conhece, a mumificação. A ideia era esta. Para os egípcios, a alma de uma pessoa precisava do corpo para sobreviver no outro mundo. Por isso, era fundamental que o corpo não se estragasse. E foi por isso que eles desenvolveram esta técnica incrível, super avançada para a altura, a mumificação, para preservar o corpo para toda a eternidade. E o processo, era super complexo. Demorava semanas. Primeiro, tiravam os órgãos internos e guardavam-nos nos vasos especiais. Depois, secavam o corpo todo com um tipo de sal. A seguir, para não perder a forma, enchiam-no com ervas e tecidos. E por fim, a parte mais famosa, enrolavam o corpo com centenas de metros de tiras de linho, metiam os amuletos pelo meio para dar sorte e, pronto, a múmia estava pronta para ir para o sarcófago e para a sua nova vida. Ok, então tínhamos um faraó que era um deus, uma religião super forte. Mas no dia-a-dia, como é que a sociedade se arrumava? Bem, a resposta, curiosamente, tem a forma da construção mais famosa do Egito, uma pirâmide. Como é que as pessoas sabiam qual era o seu lugar? Do faraó, que estava no topo de tudo, até o camponês mais humilde. A verdade é que a organização era muito rígida. Era quase impossível alguém nascer pobre e morrer rico, por exemplo. A sociedade funcionava mesmo como uma pirâmide. Lá em cima, no topo, um grupo muito pequeno de pessoas com todo o poder. E cá embaixo, na base, a grande maioria da população que trabalhava para sustentar todos os que estavam por cima. Vamos ver isto melhor.
Lá no topo, sozinho, o faraó. Logo a seguir, os nobres e os sacerdotes, gente muito importante que o ajudava a governar. Um pouco mais abaixo, os soldados que defendiam o Egito e os escribas. Estes eram super importantes porque eram dos poucos que sabiam ler e escrever. E depois, na base larga que sustentava tudo, tínhamos os artesãos, os comerciantes, os camponeses, que eram a maioria, e por fim, na base de tudo, os escravos. Ok, já falámos da pirâmide social, mas e as pirâmides a sério? As de pedras, gigantes? Para que é que serviam? É isso que vamos descobrir agora ao explorar o incrível legado que os faraós nos deixaram. Isto é mesmo muito importante que fique claro. As pirâmides não eram casas, nem palácios. Eram túmulos. Túmulos gigantescos construídos para proteger a múmia do faraó e todos os seus tesouros para a vida seguinte. A ideia era garantir que a sua viagem para a eternidade fosse super segura e cheia de luxo. E olhem só que pormenor fascinante. Os palácios, onde o faraó vivia, ou seja, o sítio da vida, eram construídos perto do Nilo, onde tudo florescia. Mas as pirâmides, o sítio da morte e da eternidade, eram construídos no deserto, na margem oeste do rio, onde o sol se põe todos os dias. Esta escolha não foi por acaso e diz-nos muito sobre a forma como eles viam o mundo. O Antigo Egito deixou-nos um legado absolutamente incrível, desde as pirâmides e a sua escrita misteriosa até aos conhecimentos de engenharia e à sua religião complexa. E, para terminar, deixo uma pergunta no ar. De tudo isto, qual terá sido a maior herança que eles deixaram para todos nós? Fica para pensarmos. Obrigado por terem embarcado nesta viagem connosco.